Eu vivo em um apartamento em uma cidade moderadamente grande. Moro no último andar de um prédio de 5 andares. E meu apartamento é um dormitório com uma enorme sala de estar com grandes janelas em direção à rua ou prédio do outro lado. Aquele prédio tem um pequeno estacionamento na frente, por isso ele não é muito próximo à minha janela, o que é bom, já que eu gosto de ter minha privacidade. Sinto uma coruja da noite, eu gosto muito de ficar acordado até tarde da madrugada com meu notebook. Às vezes, eu espreito pela janela do prédio em frente à procura de janelas iluminadas, perguntando se alguém por lá também era tão coruja quanto eu. No entanto, ontem à noite, eu queria não ter feito isso. Eu tenho o costume de me sentar com meu notebook em frente às janelas. Ao longo das últimas noites que passaram, eu consegui enxergar pelo canto do meu olho uma janela escassamente iluminada no prédio do outro lado, e dentro dela, algum tipo de movimentação constante. Ontem à noite, a minha curiosidade ultrapassou meu bom senso. Então, eu desliguei o meu notebook e fui direto à janela para conferir o que se passava por lá. Certamente eu pude ver alguém acenando para mim, mas apenas isso. A janela estava mal iluminada, mas eu podia definitivamente ver algum movimento. Pensei sobre isso por um segundo, então fui buscar um par de binóculos. Depois de uma pequena procura, encontrei um par e voltei para a janela para onde eu podia dar uma olhada melhor na misteriosa janela que ficava acesa. Ao localizá-la, pude dar uma olhada no que se passava por lá. Parecia ser uma pessoa, iluminada por uma vela. Eu não consegui ver o rosto da pessoa, mas vi que ela estava acenando para mim, aparentemente. Porque depois que eu consegui olhar para ele com os meus binóculos, ele parou de acenar por um segundo e em seguida apontou para mim. Eu senti um calafrio descer a minha espinha. Isso foi muito assustador. Ele apontou para mim e então fez um movimento circular com o dedo. Ele continuou fazendo durante um tempo, até que eu percebi que ele estava sinalizando porque queria que eu me virasse. Reagindo por instinto, eu rapidamente me virei como se estivesse esperando por que algo pulasse em cima de mim. Mas não havia nada além de escuridão. Obviamente, então eu apenas ri para mim mesmo e voltei para a janela com meu binóculos em mão, apenas para encontrá-la vazia, exceto pela vela se apagando lentamente. Nisso, eu pulei para trás e deixei cair o binóculos no chão, o barulho do impacto fazendo com que eu me assustasse ainda mais. Mas que porra é essa? Eu pensei, mas logo em seguida, eu voltei aos meus sentidos e fui de volta para o notebook. Coloquei uma música para me acalmar e naveguei um pouco na internet. Até que olhei para a hora e vi que eram quase 4:30 da manhã, e então o meu sono começou a vir. Eu coloquei meu notebook em cima da cama e caminhei através de um pequeno corredor que levava direto para o meu banheiro. Eu não havia deixado nenhuma luz ligada, mas quando me aproximei do banheiro, notei uma luz piscando, que vinha debaixo da porta. O meu corpo congelou. Mesmo que eu tivesse deixado a luz do banheiro ligada, uma lâmpada não produzia aquele tipo de iluminação. Então, eu caminhei lentamente até a porta, respirei fundo e levemente a empurrei. Quando entrei para o meu horror, eu encontrei uma vela deixada em cima da pia, revelando uma mensagem rabiscada no espelho. A mensagem dizia: "Nunca vire as costas para mim." Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital Serdar Sinai, com nada além de longas vestes brancas cobertas de sangue. Agora, isso por si só não deveria ser tão surpreendente, já que muitas vezes as pessoas têm acidentes nas proximidades e vão para o hospital mais próximo para atendimento médico. Mas havia duas coisas que causaram náusea e horror nas pessoas que a viram. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela se parecia perfeitamente com um manequim, mas tinha a destreza e fluidez de um ser humano normal. Seu rosto era desprovido de sobrancelhas e coberto de algo que lembrava um manequim mais do que qualquer outra coisa. Ela tinha grandes presas entre os dentes, as mandíbulas presas tão artificialmente e firmemente em volta de um modo que o rosto dela tivesse dentes que não poderiam ser vistos. O sangue ainda estava esguichando sobre seu vestido e escorria para o chão. Ela então puxou o sangue para fora da boca e jogou de lado e entrou em colapso. A partir do momento em que ela atravessou a estrada, ela foi levada para o quarto de hospital limpo antes de ser preparada para a sedação. Estava completamente calma, inexpressiva e imóvel. Os médicos acharam melhor contê-la e esperar até que as autoridades chegassem. Eles não foram capazes de obter qualquer tipo de resposta dela, e a maioria dos membros da equipe se sentiu muito desconfortável de olhar diretamente para ela por mais de alguns segundos. Mas no segundo dia que a equipe tentou sedá-la, ela lutou com força extrema. 2 membros do pessoal tiveram que segurá-la, até que seu corpo se levantou na cama com aquela expressão vazia.
Ela virou os olhos sem emoção para o médico do sexo masculino e fez algo incomum. Ela sorriu. Nisso, a médica gritou e ficou completamente em choque. Na boca da mulher não eram dentes humanos, mas longos, com pontas afiadas, muito longos para sua boca, para fechar completamente sem causar nenhum dano. O médico olhou para ela por um momento antes de perguntar: "Que diabos é você?" Ela rachou o pescoço até o ombro para observá-lo, ainda sorrindo. Houve uma longa pausa e a segurança foi alertada e pôde ser ouvido vindo pelo corredor. Quando ela ouviu, ela disparou para frente, afundando seus dentes na garganta do médico, rasgando a sua jugular e fazendo com que ele caísse no chão e morresse asfixiado, engasgando com o seu próprio sangue. Ela se levantou e se inclinou sobre ele, o rosto chegando perigosamente perto do seu, quando a vida dele desapareceu dos seus olhos. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Eu sou Deus." Os olhos da equipe, cheios de medo, que a observavam calmamente de pé, aguardando a chegada da segurança. Ela iria acabar com cada um deles, um por um. A médica que sobreviveu ao incidente deu a ela o nome de A Expressão. Nunca houve um avistamento dela novamente. Janaína estava passando os números de telefone dos seus amigos da agenda velha para uma nova, quando viu o número de Patrícia, uma amiga falecida há alguns meses em um acidente de carro quando voltava de uma festa com seu namorado, Pedro, que até hoje estava em coma. O acidente foi causado por um motorista bêbado em alta velocidade e Patrícia morreu no lugar. Janaína sentiu um frio na espinha, uma tristeza repentina. Ela pensou em ligar para o número e talvez escutar a voz da sua amiga em uma gravação, se o telefone ainda estivesse ativado. Hesitou por algum instante, pois não sabia qual seria a sua reação ao escutar a voz da amiga, mas pegou o telefone e discou o número. Escutou o telefone chamando 2 vezes e fez a menção de desligar, pois se sentia boba fazendo aquilo. Porém, alguém atendeu. "Alô?" "Oi, Janaína", respondeu a pessoa do outro lado da linha. "Que? Quem está falando?" "Quem poderia ser? É a Patrícia." Não, é impossível." "Como assim? Você ligou para o meu número. Quem você esperava que atendesse?" Aterrorizada e sem saber o que fazer, Janaína continuou a conversa, que foi curta, pois ela estava com muito medo. Nos próximos 2 meses, ela continuou ligando para o número, que sempre era atendido pela amiga já morta. Conversava rapidamente e desligava. Pedro havia saído do coma, porém, ainda se encontrava no hospital se recuperando das fraturas. Um dia, Janaína decidiu que iria ligar e perguntar sobre o acidente, e se ela se lembrava de algo. Ela ligou, e as duas conversaram por período curto, e Patrícia começou a fazer perguntas sobre seu namorado. "Janaína, você tem alguma notícia do Pedro? Por que ele não me liga? Ele me prometeu estar do meu lado, não importa o que acontecesse. Ele desapareceu e não me liga. Eu tenho me sentido tão sozinha." Patrícia perguntou com voz de choro. Janaína estava paralisada, não sabia o que dizer e qual seria a melhor resposta, e falou a primeira coisa que lhe veio à mente. Porque você morreu no acidente de carro." Ela respondeu em calafrios. A última coisa que ela escutou foi o grito de terror da sua amiga e o sinal de ocupado logo em seguida. Rapidamente ela rediscou o número da Patrícia. O número que você chamou está programado para não receber chamadas. Obrigada. Algumas religiões acreditam que, quando a pessoa morre de uma forma bruta, fica por um tempo presa no local de sua morte, até conseguir libertar-se, seja lá para onde for. Como, por exemplo, em um acidente de carro, onde a morte é rápida. O espírito da pessoa pode ficar por anos junto ao carro, sem saber o que aconteceu. Li muito sobre isso, pois o que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 9 anos me obrigou a buscar alguma explicação plausível que não duvidasse da minha sanidade mental. Eu fui em muitos psiquiatras, mas eu não tenho problema mental nenhum. Minha família era pequena, apenas minha mãe, dona de casa, meu pai, vendedor ambulante, e minha irmã e eu. Nós duas dividimos a mesma cama de solteiro, mas chegou um ponto que não foi mais possível.
Eu já tinha 9 anos e ela 12. Então, minha mãe decidiu procurar uma beliche para nosso quarto. Por sermos muito pobres, a única alternativa era procurarmos em lojas de móveis usados. Encontramos uma beliche que minha mãe conseguiria pagar. Era de madeira aparentemente muito antiga e com alguns arranhões. Um amigo do meu pai foi buscar a cama e logo ela estava em nosso quarto. Vendemos a nossa cama antiga e assim pudemos comprar mais um colchão. Eu estava muito feliz, pois nunca ganhava presentes como as outras crianças, e uma cama nova era algo incrível para mim. O meu pai conseguiu alguns restos de tinta de uma obra perto da nossa casa e resolvemos pintar a cama para que ficasse mais bonita. Eu, empolgadíssima, insisti para ajudá-lo. Ele deixou que eu pintasse a parte de baixo e ele a parte de cima. Deitei na cama de baixo e, entre uma pincelada e outra, percebi que arranhões que eu tinha visto no dia da compra da cama, na verdade, eram palavras. Eu fiquei um pouco assustada com o que dizia ali. Meus pais disseram para eu não sentir medo, pois era coisa de antigos donos da cama, mas eu não consegui evitar. Antes de pintar, anotei cada palavra que dizia ali, numa agenda que guardo até hoje. As palavras diziam: dormir para morrer, a maldição está aqui, fuja, não durma, nunca durma, ele está aqui, ele nunca sairá daqui, ele está em você, eu dormi e ele está em mim. Depois disso, eu não consegui dormir na cama de baixo da beliche. Implorei para minha irmã que deixasse eu dormir na cama de cima, e ela concordou. Eu me arrependo de ter feito esse pedido a ela até hoje. Naquela noite, antes de dormir, eu ouvi um último boa noite da minha irmã. Eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, mas mudou a minha vida para sempre. No outro dia, a minha irmã acordou perturbada. Ela gritava e dizia que sua garganta e estômago estavam queimando. A minha mãe deu alguns medicamentos a ela, mas não adiantou. Ela urrava de dor e se debatia. A única alternativa foi levá-la correndo para o hospital. Seus últimos 5 dias de vida foram 5 dias de internação. Nenhum medicamento fez efeito, nenhum tratamento conseguiu curá-la. Seus gritos eram escutados de fora do hospital, mas nenhum calmante fazia com que ela dormisse. Ela arrancou os próprios cabelos com as mãos, fazendo seu couro cabeludo sangrar, e rasgou a pele dos braços e pernas com as próprias unhas. Ela foi amarrada na cama no seu último dia de vida. A minha mãe implorou que o médico lhe deixasse levá-la para casa. Ela não aguentava mais ver minha irmã daquele jeito, naquele estado, e se ela não se curasse, pelo menos estaria em casa, conosco. O médico, após avisar a minha mãe que a minha irmã estava em estado crítico e não viveria por muito tempo, liberou-a e uma ambulância nos levou para casa. A última visão que eu tive foi dela deitada na parte de baixo da nossa beliche, com apenas algumas mechas de cabelo, com os braços e pernas em carne viva, olhando fixamente para mim. Por algum motivo, a parte branca dos seus olhos estava vermelha, cheia de sangue e seu rosto estava roxo devido às pancadas que levou enquanto se debatia. Mas por fim, ela faleceu, deitada naquela cama. 2 horas após chegarmos em casa. Eu só dormi uma noite naquela cama, pois com todo o acontecido, a minha mãe permitiu que eu dormisse junto com ela nas outras noites. Após a morte da minha irmã, ela decidiu vender a cama, pois precisávamos de dinheiro. No dia que a cama seria levada para uma loja de móveis usados, eu deitei novamente na parte de baixo da beliche. Qual não foi minha surpresa ao ver que por cima da pintura haviam as palavras. As palavras diziam: ela sempre estará aqui, não durma aqui, prisão. E com a letra da minha irmã havia a seguinte frase: eu também estou.